Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa torre forte. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda exaltação. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, da explanação da Tua palavra. Abre os nossos corações. Fala para o coração que está esperando, Senhor, uma resposta do alto. Fala para o abatido, para o necessitado, para aquele que está feliz, que está alegre com as boas notícias. Fala com aquele que está precisando de um renovo, de um fortalecimento na fé. Fala com aquele que precisa de cura na alma, nas emoções, de uma cura física. Fala com aquele que está abatido pelos reveses da vida, pelas tempestades da vida. E muitas vezes nos esquecemos que o Senhor está no nosso barco e vai nos conduzir a um porto seguro. Foi o Senhor quem prometeu. E às vezes precisamos rememorar essas promessas, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor está conosco em todos os momentos. Conforta o nosso coração, nos anima através da Tua palavra, nos desafia através da Tua palavra. Queremos receber de bom grado o nosso coração e que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho maravilhoso dele, de aplicar essa palavra de acordo com a necessidade de cada coração aqui nesta noite, no nome santo de Jesus. Eu digo amém e você diz amém. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Boa noite, BN Cristo Rei. Só com o pessoal da galeria. Boa noite, BN Cristo Rei. Boa noite, BN Cristo Rei. Que bom poder falar com vocês. Que bom poder trazer a mensagem da palavra do Senhor. Seguida também de uma responsabilidade grande de ser o último orador do Profetizando 2021. Meu Deus. Eu liguei para o pastor Oswaldo. Eu quis ceder o meu lugar para ele. Falei, pastor, o senhor não vai pregar no Profetizando? Não, nós já fizemos a escala lá, está tudo certo. Eu falei, mas eu sinto no coração de dar o meu lugar para o senhor, para fazer o fechamento. Ele falou, estou tranquilo com a minha mente, só para receber. E cá estamos nós, com a graça de Deus. E o tema da nossa ministração é esse: diferente da maioria. Diferente da maioria. Você é um deles. Amém? Vamos ver. Tudo que tratamos na nossa vida começa na nossa mente. Todas as coisas que trabalhamos na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, primeiro travamos aqui, na nossa mente. E é aqui que a gente ganha, e é aqui que a gente também perde muitas vezes. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Porque, vou ler nessa versão, pois ele só... 23, 7. Isso. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Mídia, me ajuda com a outra versão. 23, 7. Por favor. Só para a gente... Porque como imagina... Isso, esse é o mais conhecido. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então vamos ficar com essa versão daqui para frente. A Bíblia diz também que nós somos mais que vencedores em Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 37. Mas tem muita gente que repete esses versículos. Tem muita gente que já o sabe de cor, de memória. Mas para vivermos essa plenitude, a gente precisa combater a mediocridade, tendo sempre a perspectiva no reino. Mas não a perspectiva no reino deste século, não no reino deste mundo, que jaz no maligno, já é de Satanás. Mas a perspectiva num reino que não é governado por nós, mas sim pelo nosso Senhor. Devemos vencer todo medo, angústia, ansiedade, avançar, sair da mesmice, da mediocridade, da média. Deixar de pensar e agir como a massa, como a maioria, mas também tendo em vista o reino de Deus. E quero desafiar você a viver de modo diferente da maioria. Por que, pastor? Diferente
Porque todo mundo está agindo assim, pastor, por que eu vou ser diferente? Irmão, ser normal não está dando certo. Ser normal não está dando certo. E numa perspectiva cristã, em contraste com uma perspectiva mundana, num mundo hostil e negativo, nós somos levados constantemente a desacreditarmos em Deus. Somos levados constantemente a esquecermos das suas promessas. E a gente se esconde na caverna do comodismo, a gente se esconde na caverna da autocomiseração, da procrastinação, da mesmice. E consequentemente o que acontece com a gente? A gente perde o brilho da vida, a gente perde o gosto por viver, a gente perde até a alegria da salvação, como disse o salmista: restitui-me, Senhor, torna a dar-me outra vez a alegria da salvação. A gente vai perdendo a esperança em um Deus que cumpre promessas. A gente vai perdendo essas coisas e nos satisfazemos ao lado ou pertencendo a toda essa massa. Por isso a Bíblia nos orienta que a gente precisa renovar a nossa mente, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Quem está comigo até aqui, diga amém. Com o findar de um ano e as portas de outro, eu quero desafiá-lo a viver com determinação, deixando de lado a preguiça. Diga, show preguiça. A indiferença e viver diferente da maioria. Por quê? Onde o normal, irmãos, onde o normal é sinônimo de é assim mesmo. O normal por aí a gente escuta, não tem jeito, desista, para de lutar, não vai dar certo. Ou numa perspectiva de quem não é cristão, todo mundo faz mesmo, não tem nada demais. Esses são os normais de hoje. Esses são os normais de hoje. Se não dermos certo nesse casamento, a gente se separa, vai cada um para um lado. Para que lutar? Para que perdoar? Para que comer mais sal junto? Larga a mão disso. Onde o normal se dizem por aí, santidade, pastor, não é tudo isso que se fala por aí não, que se prega por aí não. Não é bem assim não. O que tem, pastor? Virgindade, o que é isso? Onde o normal é isso. Onde o normal as pessoas estão dizendo a Bíblia precisa ser atualizada. Esses são os normais de hoje. Primeiro eu, depois eu e terceiro eu. Só eu só olho para mim, tudo gira em torno de mim. Eu não tenho tempo para esse negócio de fé, de compartilhar fé, esperança e amor. Uma mentirinha aqui, uma outra ali, uma pequena desonestidade acolá, um pequeno escape aqui, um pecadinho de nada, o que é que tem? E outras coisas mais, como descritas lá nos Salmos de número 15. Viver diferente da maioria é alinhar prioridades. E a Bíblia vai dizer qual é a nossa prioridade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É alinhar prioridades. Quando você começar a fazer isso, você já está vivendo diferente da maioria. É prestar contas da sua vida. Que é isso, pastor? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia e me responda sobre isso. É entrar no jogo para fazer a diferença. Amém, IBN Cristo Rei? É entrar no jogo para fazer a diferença. É ser sal da terra de verdade. É ser luz do mundo de verdade. É ser pacificador, ajudador, servo, discípulo de Jesus, testemunha fiel. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é viver de modo excelente num mundo de mesmice, de tédio e de futilidades. Está disposto a ser diferente da maioria? Só 18, amém, mas tá bom. Está disposto a ser diferente da maioria? Vai custar, vai exigir de você, vai ter que ter sacrifício. Mas está na hora de dizer para você mesmo: chega de viver com ansiedade interna e mediocridade externa.
Chega de viver, mais um ano se passando, 2020 chegando ao fim, 2021 às portas. Chega de viver com ansiedade interna e mediocridade externa. E Jesus já nos ensinou sobre a ansiedade, como descrito em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. Vamos ler. Toda vez que aparecer um texto na tela, entra na mensagem, entra com a gente, ministra comigo aí, vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Aí vem para nós agora: porventura, não valeis vós muito mais? A Bíblia diz que você é a máxima criação de Deus. A Bíblia diz que você é a máxima criação de Deus. E o Deus que veste os lírios do campo, que alimenta as aves do céu, não está preocupado com você? É claro que está. Por isso ele diz: não andeis ansiosos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vamos seguindo a leitura. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, outra vez, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm Deus como seu Senhor e Salvador, aqueles que não têm fé para crer, é que pensam nessas coisas, é que procuram essas coisas, é que estão preocupados com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabia que suas necessidades estão diante dele hoje? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você pode dizer um amém por isso? Leia de novo, meu irmão. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu não sei como que está o seu amanhã, não sei o que você está esperando, não sei em que ou com o que você está preocupado. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E segue, vamos lá? Não, acabou, é isso aí mesmo. Desculpa, mídia, só até aí. Agora, nesses versículos que a gente leu, dá para notar a diferença existente entre como as pessoas vivem pelo mundo natural ou somente pelo natural, cheias de preocupações, cheias de ansiedade, e como o Senhor ali planejou que a gente vivesse. Você consegue perceber a diferença de como uma pessoa vive no mundo natural ou apenas naturalmente, e como o Senhor planejou que vivêssemos livre de todo esse excesso, livre de toda essa bagagem desnecessária? Agora a pergunta é: por que você está vivendo de modo contrário daquilo que Ele planejou para você? Por quê? Por que você ainda está vivendo de modo contrário a tudo aquilo que Ele já sonhou para você? Se eu pudesse dar uma resposta para você, diria que é por causa do mundo. Que é por causa do mundo, eu digo, por causa do sistema que te suga, que te engana, que te ludibria, e você decai agora nessa vida inferior, vivendo
vivendo assim de modo inferior, como diz o texto. Os gentios é que procuram essas coisas, e um monte de crente afanado com tanta coisa do mundo natural, e esquecendo que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Se o tema é renovando a esperança, a gente precisa voltar a pensar nessas coisas. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado até com a sua unha encravada. Esse é um Deus que se preocupa nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes da nossa vida. Você serve esse Deus, e Ele está aqui hoje dizendo para você: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Eu estou no controle da sua vida, da sua casa, do teu futuro. Ele está dizendo isso para a gente, BN Cristo Rei. Ele está dizendo isso para a gente nessa noite. Aleluia. O mundo jaz no maligno, o mundo é hostil, o mundo é negativo, o mundo está focado nos pontos negativos, o mundo está focado no que está errado, não no que está certo, no que está faltando, não no que está presente. O mundo está focado no feio, não no bonito, no que pode ser feito, no que não pode ser feito, em vez do que pode ser feito, no que fere, não no que ajuda, no que nos falta, não no que temos. Assim vive o mundo. E se não renovarmos a nossa mente, se não pensarmos diferente da maioria, vamos entrar nessa estatística. Viva nesse mundo, absorva tudo que ele tem. Fique rodeado de pessoas negativas, fique rodeado de pessoas pessimistas, fique rodeado de pessoas sem fé em Deus, fique rodeado de pessoas que não acrescentam nada na sua vida, e eu vou te garantir o resultado: medo, ressentimento, fracasso, ódio, mesmice. Jesus nos advertiu: não andeis ansiosos. A vida que Deus te deu e quer que você viva, ela está provida de entusiasmo, ela está provida de visão cheia do poder divino, alegria plena, esperança eterna e contentamento em Deus. Essa é a vida que Ele quer para você, essa é a vida que Ele sonhou para você, e essa é a vida que Ele deseja que você viva, você e sua casa. Esperança eterna, entusiasmo, visão cheia do poder divino, contentamento. Por isso Paulo vai escrever aos Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Está difícil, pastor. Alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria é uma pessoa, não são coisas. A nossa alegria se chama Jesus de Nazaré. Você tem alegria, você tem alegria. Pastor, estou passando por um vale de lágrimas, estou passando por um deserto. Você tem alegria, ela mora dentro de você, ela mora dentro de você, ela habita em você. E essa é a vida que Deus nos prometeu, mas a maioria escolhe não viver de modo diferente. Vai na onda, vai como diz Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. E a massa responde: vida leva eu. Agora tem um MC famoso aí, no lugar do Zeca Pagodinho: não preciso de ninguém para fazer pi comigo. Quem está acompanhando a rede social sabe, está rindo. Eu sozinho boto a minha vida em perigo. E tem um monte de crente curtindo, e tem um monte de crente compartilhando e dizendo assim na hashtag: esse sou eu na vida. Vai viver igual a massa? Vai viver igual a maioria? Ou vai viver a vida que Deus chamou você para viver? Como é que você vai responder nessa noite diante dessa palavra? Sabe o que está ausente na vida dos cristãos de hoje? Coragem! Coragem para mudar, coragem para recomeçar, coragem para renovar. O que é coragem? É este músculo forte do caráter que te dá propósito de vida,
que te dá sentido para a vida, que traz resultado em uma pessoa que quer produzir o melhor possível. Foi essa palavra que Josué recebeu do próprio Senhor. Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Ei, 2021 está chegando, essa é a palavra para você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Ele estará contigo. E bem, Cristo Rei, receba essa palavra. Ele estará com você. Aleluia! 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 Obrigado, irmã. Vamos viver de modo diferente. Vamos ser diferente da maioria. Você precisa de visão, determinação, prioridades e prestação de contas. Eu vou pregar essa série. Hoje vou falar só sobre visão. Hoje me aterei apenas à visão. Que é a visão? É a capacidade de ver acima e além da maioria. Lembremos-nos da águia, que possui 8 vezes mais células visuais por centímetro cúbico do que o ser humano. Por isso ela tem habilidades espantosas. Pode enxergar um peixe de 8 centímetros a 8 quilômetros de distância. Essa é a visão da águia. Deus quer te dar essa visão para a sua vida, para a sua casa, para a sua fé, para os seus negócios, para a sua família, para o seu viver diário. Essa visão que Deus quer que você viva. Quem tem essas habilidades consegue enxergar o que a maioria não vê. E como a gente está falando de visão, o contexto histórico da minha mensagem, eu quero basear em Números capítulo 13. E agora a gente vai ler rapidinho, bastante versículo. Vamos lá? Números 13, verso 3 em diante. Mídia, me ajuda. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Diga comigo, gente importante, líderes capazes. Segue, são estes os seus nomes. Mídia, pula que agora vai falar o nome de todo mundo, das 12 tribos. E vai lá para o final, 15, vai para o 15. Da tribo de Gad, isso, 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Aí tem um cara chamado Oséias também, ó. Filho de Num, Moisés chamou ele de Josué. Moisés trocou o nome de Oséias para Josué, que na raiz do nome hebraico é o mesmo que Jesus. Então Oséias é o mesmo nome de Jesus no hebraico, para quem não sabia. Diga amém, irmão. Só porque você não chama Oséias, você não vai ficar alegre. Só porque o seu nome não é Oséias, você não vai ficar contente. Fala glória a Deus, aleluia. O ser humano tem uma capacidade incrível de espalhar notícia ruim, mas notícia boa é difícil. Pega essa. Recebe uma notícia ruim no WhatsApp, coça a mão, compartilhar. O irmão fala assim: fui abençoado, ganhei um carro, Deus abriu a porta, me curou. Aí você fala assim: não, Senhor, chegou ontem na igreja, já recebeu, eu estou aqui, ó. Por isso que você não vai receber, porque você não se contenta, não celebra. Mas dessa história toda de Números, a gente precisa lembrar de 5 coisas para a gente avançar. A primeira, houve um êxodo. Os israelitas foram libertos da escravidão egípcia, foram embora, promessa de Deus. Número 2, sob a liderança de Moisés, o povo chegou às fronteiras da terra prometida. Nesse percurso, Deus mostrou seu poder, Deus mostrou sua graça, dirigiu-os com segurança através do deserto até a terra de Canaã. Eles estavam bem próximos, irmãos. Estavam bem próximos de entrar, pertinho, já podiam avistar a cidade, já podiam avistar algumas fortalezas, já podiam avistar algumas fumaças na cidade. Muitos já estavam lá contentes, dizendo: por fim conseguimos, deu certo. Ficamos com muito medo, e Faraó e o exército, tudo aquilo que a gente passou, mas enfim, muita gente já comemorando. Terceiro, o novo território que estavam por adquirir, por avançar, já era deles.
Olha que interessante, já pertencia ao povo de Deus, eles podiam reivindicar, já era deles, era a promessa do Senhor, Deus lhes tinha prometido. Está lá em Números capítulo 13, verso 2. Mas Deus disse assim para eles: vocês terão que invadir, vocês terão que lutar, mas prometo que a vitória está garantida. Meu irmão, se você recebesse uma palavra como essa, você precisa se levantar, você precisa invadir, você precisa lutar, você precisa se posicionar. Não vai ser fácil, vai ser difícil, tem gigante, tem um monte de coisa que vai impedir, mas eu te garanto. E agora não é o Oséias está falando, é diz o Senhor dos exércitos, o teu Deus, eu te garanto, a vitória já está no papo. Eu te garanto, quem está garantindo é o Senhor da guerra, é o Senhor das batalhas, é Ele que está dizendo para o seu povo nessa noite. Se você recebesse uma palavra como essa, o que iria te deter? O que iria te segurar? Mas o fato é que nós já recebemos, é que a gente já não se porta como agora. O que está faltando para a gente é essa coragem. Quarto lugar, Deus ordenou a Moisés que espiasse a terra. Moisés deveria enviar alguns homens selecionados para espiar a terra, e foi o texto que a gente leu. Agora preste atenção, nenhuma vez os espias foram consultados e encorajados a dar a sua opinião quanto a se poderiam conquistar ou não Canaã. Essa não era a missão era somente espiar. A missão era somente olhar, não havia necessidade disso, não precisava de outra opinião, porque o Senhor já havia prometido a vitória. Eis o que lhes foi dito para fazer. Números 13, está aí, mídia? É isso? Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? E o 20, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Essa foi a ordem. Homens famosos entre os israelitas, gente de confiança, de bom senso, líderes eficazes e capazes. Todos os 12 eram líderes, mas apenas 2 deles alçaram voo. Apenas 2 deles pensaram diferente da maioria. Apenas 2 deles romperam uma mentalidade restritiva. A missão era bem clara, e são esses versículos que nós lemos. Missão dada, desde que descobrissem essas coisas, missão cumprida, poderiam voltar. E os espias partiram e demoraram 40 dias. Espiaram a terra, trouxeram os frutos dessa terra, eram formidáveis os frutos. Voltaram para Moisés, voltaram para Arão e voltaram para toda a congregação para contar, a fim de darem um relatório. E eles disseram, está lá verso 21 a 27, não vamos ler. Olha eles falando a respeito da terra. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Ela verdadeiramente mana leite e mel. O povo todo ouviu esse relatório, irmão. O povo todo, a congregação de Israel inteira ouviu esse relatório. E aí você podia escutar: uou! Ou podia escutar como lá em Poconé: vide! Esse dia, quando eu fui lá no sul, meus primos falavam assim: ó, trilegal! Vocês podiam escutar muita coisa. Se fosse lá para o lado do Nordeste, arriégua! Todo mundo espantado, feliz com o relatório. Mas enquanto toda a multidão ficava cada vez mais ruidosa, 10 dos 12 espias prosseguiram dizendo, verso 28. O povo, porém, ó o porém, que habita nessa terra é poderoso. Isso foi depois de ter contado tudo. Aí começou os 10.
E as cidades? Muito grandes e fortificadas. Também, para piorar, vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, aqueles zeus, tudinho que perseguia a gente, está tudo lá. Habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar. Olha os detalhes negativos. Detalhe negativo, tintim por tintim. Agora o verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, os 10: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí dá vontade de gritar. Dá vontade de gritar. Quem foi que pediu a opinião de vocês? Quem foi que mandou vocês darem essa opinião? Era para espiar a terra, ver como ela era, se é fértil, terra, se habita em montanha, se são fortificados, era isso. Ninguém está pedindo a opinião de você. Quem perguntou isso? Ninguém quer saber se somos capazes de subir ou não. A missão não foi essa. Deus já os prometeu. Deus já nos prometeu. Só queremos saber como é. Mas irmãos, eles extrapolaram o relatório. O relatório negativo chegou de uma forma assim, parece que eles prepararam. Olha o verso 32 e o 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Eles começaram a aumentar. Tem gente que vai contar a notícia para ser ruim, ele já, igual o pescador, fala, peguei. Pode ter certeza que é assim, quando ele fala, a notícia negativa estava desse jeito, olha lá: devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela agora é todo o povo, não tinha alguns gigantes. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Meu Deus do céu. Anda com gente negativa, anda com gente pessimista, anda com gente que não tem fé, anda com gente que não acredita nas promessas de Deus. Olha o outro verso, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles, como gafanhotos. Agora, o que um relatório negativo como esse trouxe para o coração do povo? Irmãos, como uma visão estreita e o negativismo são contagiosos. Olha o verso, capítulo 14, verso 2. Olha o que um relatório negativo fez com o povo. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aprenda uma coisa: o negativismo é infeccioso, infecta você. O negativismo é infeccioso, é quando você deixa de viver por fé e quer viver só por vista, quer viver só pelo natural. O pensamento natural diz que não pode vencer gigantes. As situações que você está enfrentando esse ano estão dizendo: veja como são numerosos, você não vai dar conta, desista, jogue a toalha, pendure a chuteira. E aquele povo estava sendo levado a desistir. Verso 4 do capítulo 14. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos. Irmão, voltar para o Egito, irmão. Voltar para o mundo, irmão. Voltar para a vida velha. Voltar de lá de onde Deus tirou você, daquele lamaçal de pecado, daquele tremedal de lama. Vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão, vamos achar alguém que fala o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir, e vamos voltar para o Egito. Queridos, sempre aparecerão aqueles dizendo: vamos dar o fora. Sempre vai aparecer essas pessoas: vamos voltar. Sempre vai ter gente dizendo: a coisa está feia. Aí lá no versículo 5 do capítulo 14, olha o que vai acontecer.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Quando a maioria é deficiente de visão, a miopia espiritual cobra caro daqueles que tentam liderar. Mas a boa notícia, respira fundo, fala, tem boa notícia. Estava todo mundo meio tenso, fala, meu Deus do céu, tem boa notícia agora. Querem receber a boa notícia? Aqueles 10 espias não foram os únicos a prestar relatório. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso? Aqueles 10 espias não foram os únicos. 2 homens extremamente corajosos aparecem aqui, e um deles se chama Caleb. Números capítulo 13, verso 30, que eu pulei de propósito. Então Caleb falou, cala a boca, todo mundo. Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é a vontade do Senhor. Se levantou Caleb e mandou calar todo mundo, E eu gosto dessa palavra de coragem. Essa palavra de coragem me remete ao Salmo 27, versos 1 ao 3. Salmo 27, 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Leia comigo, irmão. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia! Coragem, coragem, coragem. Aleluia! Quando você tem visão cheia do poder divino, não tem lugar para o medo. Vai na tela aí para você. Vai na tela. Quando você tem visão cheia do poder divino, não tem lugar para o medo. IBN Cristo Rei. IBN Cristo Rei. É tempo de marchar. IBN Cristo Rei. É tempo de ser confiantes e positivos. Tem um relatório positivo aqui do Caleb. Depois do discurso de Caleb e de Josué, as pessoas estavam prontas para aplaudir e dizer, bom trabalho, vamos avançar, certo? Números 14 e 10. Apesar disso, mesmo com relatório positivo, toda a congregação disse, vamos matar. Toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Não tema em dar a boa notícia. Não tema em desfrutar das promessas de Deus. Não tema em dizer em alto e bom som o que o Senhor já te prometeu, porque fiel é Deus para cumprir. Aleluia! Esse tipo de reação da maioria nos diz o que as pessoas pensam do pensamento positivo daqueles que têm fé. A maioria disse, eles estão errados. Por isso tem uma frase do Arnold Toynbee que diz, é duvidoso que a maioria alguma vez tenha razão. É duvidoso que a maioria alguma vez tenha razão. De acordo com esse episódio, e não quero me ater apenas ao desenrolar histórico, mas meditando na palavra de Deus sobre o viver de hoje, você e eu precisamos enfrentar os obstáculos de hoje e vencê-los no nome de Jesus. O Senhor nosso Deus é contigo por onde quer que andares. Tenha coragem, seja destemido. Eu sei que tem momentos que dá vontade de desistir, de entregar os pontos, de dar o fora. Entra a ansiedade no coração, vai embora a paz. Mas aí eu tenho uma máxima para você pensar. Desde quando as pessoas de fé conduzem o seu viver pelo que vem? Desde quando?
Se a Bíblia nos fala, o meu justo viverá pela fé. Desde quando as pessoas de fé conduzem o seu viver pelo que vem? Claramente a gente tem algo ausente nessa história. E é a primeira coisa que você perde quando a gente se amolda a este mundo. A gente perde a nossa visão, a visão de Deus para nós, a visão do reino de Deus para nós. Porque a visão é um ingrediente essencial para quem quer ser original. A visão é essencial para aquele cristão de fé que quer avançar e quer ser diferente da maioria. Quando você perde a visão, somada ao poder divino, você passa agora a focar somente no problema. Você começa a enumerar pessoas, a medir a altura e o peso das dificuldades, e o resultado é previsível. A gente se torna intimidado e derrotado. E a pergunta para você que está aqui nessa noite é: qual é a sua Canaã? Qual tem sido o seu desafio? Que gigantes fazem você parecer como um gafanhoto quando você os enfrenta? Você olha e todas as vezes é roubado a sua coragem, a sua valentia, o seu poder em Deus, e você acaba desistindo, não rompe, não avança, não transpõe essa montanha. Como você enxerga o futuro? Como você se vê em 2021? Eu acredito que você não quer se entregar. Eu acredito que você gostaria de ser mais corajoso. Então você precisa de uma qualidade essencial, pois o caminho já está aberto para você. O caminho já está aberto para você. Você precisa de uma qualidade essencial: visão. E visão é a habilidade de ver a presença de Deus, de perceber o poder de Deus, de focalizar os planos de Deus, apesar de todos os obstáculos. Isso é visão. Capacidade, habilidade de ver a presença de Deus, perceber Deus em todos os momentos. Por isso a Bíblia vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só vive esse versículo se a gente tem visão de Deus. Porque não está fácil, está difícil, está tudo desmoronando. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem que ter visão para viver isso. Faça um compromisso hoje. Obedeça a palavra de Deus. Faça um compromisso hoje. Para o final deste ano, para o começo de 2021, viva pela fé na palavra de Deus. Quais são as 5 primeiras letras do nosso alfabeto? Eu termino com isso. Visão requer de nós essas 5 coisas. A visão requer, em primeiro lugar, atitude. Quando você tem visão, esta visão interfere nas suas atitudes. Faz sentido? Sua atitude passa a ser otimista em vez de pessimista. Sua atitude agora torna-se positiva em vez de negativa. Não totalmente positiva, como se fosse uma fantasia, mas agora você tem a visão dada por Deus e conta com a presença dele em todas as circunstâncias. Aí você tem atitude positiva, falando: eu vou vencer, eu não vou desistir, eu vou fazer a campanha, eu vou vir na oração, eu vou consagrar, eu vou vir na vigília, eu vou viver de modo diferente, eu vou largar a mesmice, eu vou vencer a procrastinação, porque eu devia ter começado já e não comecei. No nome de Jesus eu vou fazer. A sua atitude vai fazer a diferença, meu irmão. Mas a visão requer de você atitude. Por isso, quando você está diante de uma situação difícil, você não entra em desespero. Quem tem atitude em Deus não entra em desespero. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor não tem medo do dia mau. Dá para dar um glória a Deus aí, né? Você não entra em pânico, mas ao contrário, você ora dizendo: Senhor, esse é o seu momento. Senhor, assuma o controle agora. Não tem mais como eu fazer isso, Senhor. Assuma o controle dessa situação agora. Se levante, Senhor, agora. Se levante para destruir os meus inimigos agora, diante dessa situação difícil.
Assumam o controle, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. Caleb e Josué viram os mesmos obstáculos que os outros 10 viram, mas esses dois mantiveram uma atitude diferente. Lembre do que eles falaram: somos capazes de vencer. Aponta o dedo para a pessoa que está do teu lado. Você é capaz de vencer. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você é capaz de vencer. Você também é. Assim como Josué e Caleb disseram: ei, nós somos capazes de vencer. Letra B, base de fé. Você vive por fé. Confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Confie nas pessoas que estão lutando com você, que estão orando por você. Tenha confiança em você mesmo, pela graça de Deus. Você está sendo forjado no meio do fogo, no meio da tempestade, no meio do dia difícil, para um propósito maior. Quem sabe você não está entendendo agora, mas todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Deixa eu dizer uma coisa: um mar calmo não forma um bom marujo. Não permita se tornar uma pessoa desanimada. Não permita. C, capacidade. A visão requer capacidade. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando Deus faz você se defrontar com a sua Canaã, com todos os seus terríveis inimigos, Ele está dizendo na verdade isso: vou invadir agora a sua capacidade com o meu poder. Você vai ver que não foi pela sua força, você vai ver que não foi pela sua destreza, você vai ver que não foi pelo braço forte, foi porque eu intervi. Toda vez que Deus entra na equação, meu irmão, a história muda. Toda vez que Deus entra na equação, toda vez que Deus entra na história, muda. Muda. Capacidade, capacidade. As impossibilidades agora se tornam em oportunidades para Deus agir, fortalecendo as suas capacidades pelo poder dEle. Letra D, determinação. Repita comigo, insista. Fala seu nome agora. Insista. Persista e repita seu nome. Agora, não desista. Oséias: se as circunstâncias endurecerem, endureça mais um pouco. Estou vendo gente animada já hoje. Estou vendo gente já cheia da palavra nessa noite. Endureça, tenha um descontentamento santo para reagir diante da adversidade, porque a visão requer determinação, foco contínuo em Deus, que está te observando, está cuidando de você. E por último, entusiasmo. Entusiasmo. Essa é uma grande palavra. No grego, em theos, Deus em, Deus dentro. Uma pessoa entusiasta. Na raiz da palavra, Deus está dentro dela. Meu Deus do céu. Entusiasmo, Deus em, é a capacidade de ver Deus agindo, Deus operando em qualquer uma das situações que eu possa atravessar, ainda em 2020 e também em 2021 todinho. Agora eu vou viver com entusiasmo. Deus está nos observando. Já parou para pensar nisso? Deus está nos observando. Ele nunca esteve ausente, desinteressado, cego, morto. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está observando, Ele está cuidando e Ele se interessa por você. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Fica de pé, meu irmão, para dizer que está acabando. Vai lá. Prossigo para o alvo. Vamos lá, vamos ler. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por fim, e agora de verdade, por fim, mesmo em um mundo negativo e hostil, IBN Cristo Rei, me ouça por favor, onde a maioria sempre vai dizer: não podemos fazer isso,
não podemos vencer, não podemos continuar, é melhor voltar. A palavra de Deus para nós é: confie em mim. Deus está dizendo para o seu povo: confie em mim. Seu contentamento, sua esperança deve estar em uma pessoa, e não nas circunstâncias, e não nas coisas. Confie em Deus hoje, com os olhos da fé. Volte ao jogo. Volte ao jogo, não pare de lutar, não desanime, não viva como a maioria, jogue agora com entusiasmo. O Senhor peleja por ti, o Senhor peleja as tuas batalhas, e é hora de alcançar novos níveis na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Oh, aleluia! Chegou a hora de viver de um jeito diferente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.